Pessoal, estou deverasmente surpreso com a seguinte manchete que eu leio hoje, dia 21/9. Tá? Então não vai coincidir a data, porque será na semana que vem. Mas, o que me assustou deverasmente? Uma manchete em letras garrafais dizendo o seguinte: Saraiva demite todos os funcionários. Livraria Saraiva. E já não abre loja em São Paulo, etc, etc, etc. Pessoal, não quero fazer referência aqui ao aspecto jurídico da coisa. Isso está lá no canal do @Prof. J. Bosco Direito. Tá? Tem uma coisa bem bacana, nós estamos falando sobre isso, questões jurídicas, questões de direito. Mas estou negociando com o nosso diretor para que antecipe esses 2 episódios, esse que eu estou gravando agora e o anterior, como já os alertei, porque está chamando muito atenção. Muito atenção. E por que particularmente me assustou, causou-me espécie, causou-me impacto? Aqui atrás de mim são livros reais, de verdade. Tem livros aqui de minha autoria. E é algo tão prazeroso porque a gente escreve com o coração. Mas tem algumas coisas que são muito interessantes. Os livros são uma forma, tá bom, podem dizer que é antiquada, mas são formas de contar a história. Nós estudamos em livros. Aqui, as pessoas riem de mim, não tem problema. Eu tenho uma coleção Barça. Você não sabe o que é Barça? Mas tem uma turma que vai saber. Vamos lá, ver o que é Barça. Né? Para que serve? Pessoal, para mim é troféu. Para mim é relíquia. Tem um valor inestimável. Porque sempre foi minha fonte de pesquisa. E era top. Isso há 40 anos. Eu tenho essa coleção aqui há 40 anos. É verdade. Mas vamos lá, pessoal. A gente precisa ver alguma... Vamos fazer uma reflexão. É aqui que eu estou querendo. Problema da livraria Saraiva. Estava em recuperação judicial há 5 anos, desde 2018. Tivemos aquele episódio recente, eu fiz uma referência aqui à Livraria Cultura. Gente, que coisa sensacional! Eu entrei na Livraria Cultura na Avenida Paulista algumas vezes. Que acervo, que coisa bacana! Saraiva no Rio, enfim, Belo Horizonte e tal. Sempre entrei em livrarias. Por falar nisso, a livraria mais espetacular que eu conheci em toda a minha vida, Livraria Ateneu, em Buenos Aires. Estudei lá por algum tempo e eu confesso que era o lugar mais interessante. Eu ia lá com uma frequência muito grande, eu me deliciava com aquele ambiente. Não estou falando dos shows do tango, das churrascarias, eu estou falando aqui. Pessoal, Livraria Ateneu, se você for a Buenos Aires, por favor, não deixem de visitar. Perdão, se você conhece lá, deixa um comentário aqui para incentivar as pessoas, para ver que riqueza que é esse negócio. Pessoal, então eu dizia que a história da humanidade, a história do mundo, de há muito é contado através de livros. A Bíblia é o livro mais lido do mundo por questões óbvias, não só por tempo de circulação, número de vendas, não é? Mas distribuições gratuitas, mas por essa questão da religião cristã e tal, por aí afora vai. Pessoal, é claro que a gente precisa entender, não vamos ser apenas saudosistas aqui não, que há uma crise do mercado, sim. Mercado de livros, há uma crise. Custo do papel elevado, custo de impressão elevadíssimo. O que eu paguei, o valor que eu paguei para fazer a capa dos meus livros, hoje eu não pagaria.
Não mesmo, não mesmo. Não estou não é demérito nem nada. Eu estou falando é porque a competição foi muito, muito grande. O custo de impressão alto. Então tudo isso nos inibe, nós escritores, nós somos inibidos, não é? Por essas questões. Uma outra coisa, pessoal, que precisamos levar em consideração é a questão de falta de hábito de leitura do brasileiro. O brasileiro lê muito, muito, muito pouco. Eu já selecionei aqui, é tão bacana, é tão extenso isso, que eu vou gravar um vídeo somente para isso. Mas alguns anos atrás, em palestras, isso é porque eu me lembro de memória, alguns anos atrás, dizíamos o seguinte: olha, no Japão se lê 28 livros per capita ano, nos Estados Unidos 25, na Argentina os argentinos leem, pessoal, que é uma coisa sensacional. A quantidade, eu fiquei sabendo disso recentemente, a quantidade de livrarias que existem em Buenos Aires é muito maior do que a livraria o número de livrarias em todo o Brasil. Lá tem uma coisa sensacional que é troca de livros. Nunca tinha visto aquilo. Espetacular, não é? Enfim, mas então, Japão 28 livros per capita ano, Estados Unidos 25, Argentina 16 livros per capita ano e o Brasil era 0,5 livros per capita ano que as pessoas liam. Isso, pessoal, esses dados estão desatualizados, por favor, mas era um referencial que eu citava em minhas palestras alguns anos atrás e vou trazer esses números atualizados. Então vejam bem, isso é um referencial interessante para a gente pensar. Além da falta de hábito, o que tem uma coisa interessante, pessoal, por favor, não dá, é isso que eu estou falando, eu não estou julgando pedra em ninguém, não é essa a ideia. O que é o chique agora? É o e-book, é o audiobook, porque as pessoas, me perdoem, têm preguiça de ler, então vão ouvir, tá bom, não tem problema. Porque o e-book é barato, grande parte deles são gratuitos, não tem problema. Mas o prazer de pegar um livro, me permitam, de pegar um livro, de folhear, de fazer assim, anti-higiênico, tá bom, tem aquela esponjinha com água lá e tal, de fazer assim, de anotar, de escrever alguma coisa, eu gostei, tem esse hábito. Professor, mas também lá no e-book, lá no Kindle, não sei de onde, tem como sublinhar e tal esse negócio. Tá certo, eu também tenho um Kindle. Tenho, não resisti à tentação. Mas eu não abandono os meus livros. Percussão de madrugada, para não acordar a vizinhança, eu pego lá meu Kindle e começo a ler. Estou lendo uns poemas, uns livros lá de poemas muito interessantes. Enfim, eu estou querendo dizer, pessoal, essa questão de facilidade. E essa derrocada de livrarias também passa por aí. De forma geral, o que o brasileiro lê, pessoal, vou trazer esses dados para vocês, prometo, é que o brasileiro lê menos de um livro por mês. Nós lemos menos de um livro por mês. A Índia tem uma média, olha só, de 10,7 horas semanais de leitura por habitante. Depois vem a Tailândia com 9,4 horas semanais, China 8 horas, Filipinas 7,6, Egito 7,5 e nós, pessoal, nós, Brasil, estamos em 27º lugar com a média semanal de 5,2 horas de leitura por habitante. Percebem o porquê da derrocada das livrarias? Pena, né? Modernidade, tecnologia. Precisamos nos adaptar. Senão, a vaca vai para o brejo. Pensemos nisso. Um abraço. Acione o sininho para você receber notificações aí sempre às segunda, quarta e sexta, exatamente ao meio-dia. Um novo episódio aí para a gente pensar. Eu e você. Tá bom? Um abraço, até a próxima.